Olá, meus irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. É uma grande alegria poder estar aqui para mais uma vez compartilhar um conteúdo para as nossas revistas de Escola Dominical, desta feita referente à nossa lição de número 3 da revista Crescendo na Palavra. Vamos falar sobre a profecia de Daniel nesta lição. Daniel é um profeta levantado por Deus para trazer diversas revelações acerca dos últimos dias. E nesta lição, nós vamos falar da profecia das 70 semanas de Daniel e também dos 2.300 dias que a profecia de Daniel 12 descreve para cada um de nós ali na palavra do Senhor. Nossa lição vai começar com a sua elucidação textual. Após a leitura do texto-chave, a verdade teológica e do texto congregacional, vamos à leitura da elucidação textual, que vai explicar para nós o texto de Mateus 24, que está descrito ali na nossa leitura congregacional. Os eventos escatológicos não estão descritos em ordem cronológica. Essa é uma coisa importante a se observar e que a nossa leitura da elucidação textual traz para a gente. É essa razão pela qual há tantos debates acerca da escatologia, né? Temos diversas visões, cujas quais não é o objetivo desta lição estudar, mas só para efeito informativo, né? Temos aí pelo menos 4 escolas escatológicas: o amilenismo, o pré-milenismo histórico, o pós-milenismo e o pré-milenismo dispensacionalista, que é a posição que a Igreja Congregacional de Volta Redonda assume, né, como sendo sua posição oficial. E por causa de os eventos não estarem em ordem cronológica, está tudo lá. Todos pensam da mesma maneira. Qualquer uma dessas escolas escatológicas tem a mesma visão. Jesus veio para nos salvar, subiu aos céus, voltará para buscar a sua igreja, julgará os mortos, punirá o mal. Todos cremos da mesma forma. A questão toda gira em torno em que ordem isso vai acontecer. Bem, nós vamos hoje estudar e avaliar a ordem dos acontecimentos de acordo com a perspectiva dispensacionalista, a perspectiva adotada pela Igreja Congregacional de Volta Redonda. É preciso hoje também, além disso que já falamos, entender que a interpretação tem que ser uma sequência coerente, né? Tem 4 escolas interpretativas, cada uma delas tem a sua coerência, a sua linha de explicação, né? E isso é o que é o mais importante, sem forçar o texto bíblico, como nós veremos hoje na nossa lição. E como o texto também da elucidação textual deixa claro para nós, mostra ali, nós estamos vivendo o princípio das dores, que é o momento que antecede a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Na introdução da nossa lição, veremos que a falsa paz do anticristo com Israel proporcionará a construção do templo, ou melhor, a reconstrução do templo de Jerusalém, esse templo que já foi destruído 2 vezes e agora será reconstruído mais uma vez nesse último período da história da humanidade, conforme a Escritura descreve. No início da grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja, o anticristo fará uma aliança com todos os povos da terra, inclusive com Israel, uma aliança de 1 semana, que na verdade é 1 semana de anos, né? Porque os judeus estão acostumados a contar anos, conforme Levítico 25, versículo 8, deixa aí bem claro para a gente a palavra do Senhor. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Ou seja, era um mandamento de Deus que os judeus contassem 7 anos para que nesse 7º ano a terra pudesse descansar, e também contasse 7 semanas de 7 anos para que no 49º ano a terra descansasse e no 50º também. Porém, esse também é um outro tema para um outro momento. Ainda na introdução, vamos falar do anticristo e do falso profeta, esta dupla que vai reger o mundo na grande tribulação, né, sob a influência de Satanás, ou seja, a trindade satânica, o diabo
influenciando o anticristo e o falso profeta. O anticristo é a besta que sobe do mar. Apocalipse 13:1 fala dele. É um articulador político, é um governante. É aquele que será visto pelas pessoas no período da grande tribulação como o Messias, o governante e tal. O falso profeta, a besta que sobe da terra, é aquele que respalda o trabalho do anticristo, né? Portanto, é como se fosse um profeta do anticristo. Uma referência interessante: terra refere-se a Israel na escritura e mar às nações, né? Então, o falso profeta é um judeu nascido em Israel, assim o anticristo é um judeu também, porém nascido fora de Israel, né? E o falso profeta é um articulador religioso, é aquele que opera milagres, né? Que opera feitos em nome do anticristo, para respaldar o governo do anticristo. E a gente fala dele ali no Apocalipse 13:11. Agora, preste atenção numa coisa. Ambos sobem da terra e do mar, no Apocalipse 13. Porém, quando lemos o Apocalipse 10, o Senhor, o anjo poderoso, né, que desce ali, é o próprio Senhor, desce do céu e repousa os seus pés, um sobre a terra e o outro sobre o mar. Isso é muito significativo, porque o Senhor que desce ali e repousa os seus pés sobre a terra e sobre o mar é o Senhor de todas as coisas. E esses dois aqui, quando se levantam, já se levantam então debaixo dos pés do Senhor. O anticristo, ele não é nada de especial comparado ao Senhor. Tudo que o anticristo vai fazer, ele fará segundo a permissão do Senhor, a vontade do Senhor, porque afinal de contas, ele está debaixo dos pés do Senhor. Vamos continuando então. Chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, a abominação desoladora de que fala o profeta Daniel e que o Senhor Jesus repete ali no capítulo 24 de Mateus. O que é a abominação desoladora? Bom, no início da grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja, porque a grande tribulação começa imediatamente após o arrebatamento da igreja, o anticristo fará uma aliança com as nações. Ele fará propostas e tal, e as nações aceitarão suas propostas, e ele fará então uma aliança com essas nações. E durante 3 anos e meio, tudo correrá bem nessa aliança, sobretudo entre ele e Israel. E ele vai permitir e vai financiar a reconstrução do templo de Jerusalém, né? E a retomada dos cultos, obviamente, né? O templo será reconstruído exatamente para isso, a retomada dos sacrifícios e todo aquele ritual dos judeus, conforme descreve Daniel 9, 27, a parte A, que é o primeiro versículo da profecia das 70 semanas. Logo depois disso, ao final dos 3 anos e meio, quando o templo já tiver construído, o culto tiver sido restabelecido, o anticristo vai querer ser adorado como Deus e ele vai fazer cessar o sacrifício. A abominação desoladora de que fala Daniel é exatamente isso, porque ele quererá se assentar no trono de Deus e se fazer o próprio Deus, e quererá que Israel o adore. Porém, Israel não comete mais, desde a Babilônia, nunca mais Israel cometeu o pecado da idolatria, né? Quando nós lemos os profetas pós-babilônicos, eles acusam Israel de muitas coisas, mas não de idolatria. O próprio Senhor Jesus acusa os judeus de muitas coisas, mas não de idolatria, o que é algo marcante. E então, quando o anticristo quiser ser adorado, eles vão dizer, nananina não, nós não adoramos, né? Porque o cativeiro babilônico ensinou para eles essa lição sob duras penas. Então, os primeiros 3 anos e meio serão de reconstrução do templo e retomada dos cultos. O anticristo vai querer ser adorado, vai fazer cessar os sacrifícios no templo, Daniel 9, 27, parte B, e também Daniel 11, versículos 30 a 32. E ele vai se assentar no trono de Deus, se dizendo ser Deus. 1 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo também respalda o que Daniel está dizendo, obviamente, né? Pela direção do Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Santo, a palavra do Senhor se confirmando aí. Então, assim termina o nosso tópico 1
mostrando que a abominação da desolação de que fala o Senhor Jesus é o anticristo se posicionando como Deus, querendo ser adorado. Ele é a abominação desoladora, né? A grande abominação que é o anticristo no templo de Deus, querendo ser adorado como o próprio Deus. E dando prosseguimento ao que o profeta Daniel relata na sua profecia do capítulo 9, nós entramos no tópico 2 da nossa lição para abordar a profecia das 70 semanas. Adentrando a profecia das 70 semanas, um tópico 2 para você, professor, professora de ABD, para você, aluno, que também está aqui assistindo e deseja aprimorar o seu conhecimento para contribuir na sua aula de ABD, temos a profecia das 70 semanas de Daniel, que é uma síntese de grande parte do Apocalipse. Aquilo que o livro do Apocalipse fala, do capítulo 6 até o capítulo 18, Daniel traz sinteticamente no capítulo 9, dos versículos 24 ao 27. Veja bem, o que Daniel fala em 4 versículos, do 24 ao 27, o Apocalipse esmiuça em diversos capítulos, começando do capítulo 6 e indo até o capítulo 18. Possivelmente até podendo incluir aí o capítulo 19, quando o Senhor volta do céu montado no cavalo branco. O primeiro tópico, as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, é o que diz Daniel 9, 24. Então veja bem, a profecia das 70 semanas não tem nada a ver com a igreja, não tem a ver comigo, não tem a ver com você e com mais ninguém. A profecia das 70 semanas diz respeito a Israel e não à igreja. E você vai ver por que isso é importante. O que é que diz respeito ao povo de Daniel, que é Israel, e à santa cidade, que é Jerusalém? Elas eram, primeiro, semanas de anos, como já vimos ali, né? Levítico 25, 8. Também temos como referências Números 2, 5 e Ezequiel 4, 6. São referências que corroboram esse ensino. E as 70 semanas, obviamente, somam então 490 anos. E ela tem, essas 70 semanas, tem um objetivo. Aliás, tem 6 objetivos. Né? Durante esses 490 anos, sucederam 6 coisas, 6 objetivos que deveriam ser alcançados. Primeiro, extinguir a transgressão de Israel, dar fim aos pecados de Israel, expiar a iniquidade de Israel, trazer a justiça eterna sobre Israel, selar a visão e a profecia referente à salvação de Israel e ungir os santos dos santos, ou seja, o Messias, é reconhecer o Messias como seu rei. Todos esses alvos dizem respeito a Israel, porque as 70 semanas dizem respeito ao povo de Daniel e à cidade santa de Daniel, que é Jerusalém, em Israel. Então, como começa as 70 semanas? Bem, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a cidade, Jerusalém, né? Isso é o que aparece ali logo no início da profecia, até o Messias. Desde a saída da ordem, isso se deu em 14 de março de 445 a.C., isso no nosso calendário, chamado calendário gregoriano. Para se fazer o cálculo usando o calendário dos dias de Daniel, seria muito trabalhoso, o que não nos permite abordar nem no tempo da escola dominical, nem nesse vídeo aqui. Então vamos partir já da base do cálculo no nosso tempo, né, no nosso calendário. Nestes versículos também está profetizado o dia em que o Senhor Jesus seria morto, que, segundo os cálculos, se deu em 6 de abril de 32. Foi quando o Senhor Jesus foi crucificado, 6 de abril de 32. Este período, desde a ordem para a reconstrução da cidade até a crucificação do Senhor Jesus, somam 69 semanas de anos. Somam quase todo o cumprimento da profecia. Só falta uma semana, a 70ª semana, que deveria ser cumprida após o Messias ser tirado. Porém, isso ficou em aberto, como veremos ainda. Como os objetivos das 70 semanas dizem respeito a Israel, como já disse, né? E quando a igreja foi formada, Deus suspendeu o seu trato com Israel, porque Israel rejeitou a proposta de Deus de ser a nação sacerdotal, né? Israel rejeitou o Senhor Jesus como seu Messias, lá em Mateus 27, 25, quando é dado a eles o direito de escolha entre Jesus e Barrabás, eles escolhem Barrabás, e Pilatos diz, olha, minha mão está livre do sangue desse inocente, e eles dizem que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue deste homem ser inocente.
Então eles rejeitam Jesus ali, e aí então o Senhor forma a igreja, o novo Israel, que é a igreja. E Deus então suspende o seu trato com a nação de Israel, né, porque Israel o rejeitou, ele parou ali e começou então a atuar a partir da igreja, formou um novo povo que é a igreja, com o qual ele lida hoje nesse período chamado de tempo da graça. E ele vai tornar a lidar com Israel somente depois do arrebatamento da igreja. Veja bem, 69 semanas se cumpriram, mas falta uma, e Deus não desiste dos seus planos. Lembra de Jó 42, versículo 2? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido ou frustrado. Pois é, Deus pode todas as coisas e os seus planos serão sempre realizados. Portanto, essa 70ª semana, essa última das 70 semanas de Daniel, ainda vai se cumprir. Mesmo que Deus tenha parado ali na semana 69, ele não desistiu dos seus planos, porque Deus não desiste jamais, posto que ele não falha. E quando então se dará isso? Após o arrebatamento da igreja. Ou seja, quando a igreja sair daqui, o Senhor retoma o seu trato com Israel. E aí ele vai lidar com Israel para promover o alcance daqueles 6 alvos, que ainda não aconteceram, ou seja, a conversão de Israel, de que Paulo também fala em Romanos, nos capítulos 9 a 11, quando ele fala da conversão de Israel, e ele assevera ali que Deus operará essa conversão. Então esse tempo se dará na grande tribulação, que na verdade é a última das 70 semanas de Daniel. E por isso a igreja não passará pela grande tribulação. Porque se a grande tribulação é a última das 70 semanas, e as 70 semanas dizem respeito exclusivamente a Israel e a Jerusalém, não há sentido, não há lógica nem razão para que a igreja esteja aqui neste período. Amém? Bom, então, e assim nós chegamos ao nosso terceiro tópico da lição, que são as 2.300 tardes e manhãs, de que também Daniel fala na sua profecia, né, logo no capítulo 12 ali do seu livro. Como você poderá ver, há diversos cálculos nesse nosso tópico 3, que são cálculos importantes, preciosos, que são maravilhosos de ser feitos, importantes de ser feitos, porém que não é o mais preponderante. Por quê? Porque Deus é maravilhoso e misericordioso. E como, obviamente, há pessoas que teriam dificuldades com esses cálculos, o Senhor ensina a essência, mesmo a despeito desses cálculos, para que o mais simples dos cristãos possa entender o conteúdo. Deus é maravilhoso. A palavra do Senhor tem riquezas que são insondáveis até o mais culto dos doutores. E ao mesmo tempo que essas riquezas insondáveis estão lá, elas são tão simples que o mais simples dos homens consegue entender a mensagem do Evangelho. Coisas que só Deus pode fazer, não é verdade? Bom, então vamos lá. A grande tribulação durará 2.520 dias, né? Ou seja, os 7 anos da grande tribulação. A primeira metade desse tempo, 1.260 dias, que são os primeiros 3 anos e meio, o templo terá sido reconstruído, né, em 210 dias, depois disso, a retomada do culto, aquela coisa toda, né? Após o início da grande tribulação, o templo será reconstruído em 210 dias. Depois, 40 dias, os judeus estarão adorando ao Senhor ali. Porém, depois desse tempo, o anticristo vai começar a reivindicar para si o direito dessa adoração, de receber essa adoração, né? Então, quando a gente pega esses 3 anos e meio e subtrai esses 250 dias aqui, que são os 210 dias da reconstrução do templo, mais 40 dias de adoração, encontramos 1.010 dias até a abominação desoladora. Ou seja, depois desses 250 dias do início da grande tribulação, o anticristo começará a perturbar Israel e ele estará por 1.010 dias pedindo, né, impondo a Israel esse pretenso direito de adoração, até que finalmente, no final desses 1.010 dias, ele vai se declarar Deus, ele vai forçar a sua posição ali como Deus no templo do Senhor. Então, esses 1.010 dias, que serão o período final
da primeira metade das 70 semanas, somados com mais os últimos 3 anos e meio, que são os dias da segunda metade das 70 semanas de Daniel, somam 2.270 dias. Veja que a profecia de Daniel fala de 2.300 tardes e noites, ou seja, 2.300 dias. E depois desses 2.270 dias, que é quando termina a grande tribulação, né, que vai desde a reconstrução do templo até o fim da tribulação, o anticristo estará pressionando Israel, oprimindo Israel, para que Israel o adore, porém Israel não cederá nesse tempo e não adorará o anticristo. E logo depois disso, então, depois da grande tribulação, quando a grande tribulação terminar, Jesus vier, né, no final da grande tribulação, e ele destruir o anticristo, o falso profeta e tudo, 30 dias logo após isso, temos a purificação do templo. Por 30 dias, o templo estará sendo purificado, né, logo depois da grande tribulação, o que vai somar esses 2.300 tardes e manhãs que Daniel profetiza. Às vezes a gente lê os textos da Escritura e entende eles como muito complexos, mas louvado seja Deus que deu a alguns dos nossos irmãos a capacidade de explicar para nós esses contextos, né, e nos fazer entender o propósito de Deus para as nossas vidas. E logo após esse tempo, então, que o templo estiver totalmente restaurado, o Senhor iniciará o seu governo. O profeta Daniel diz: bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. Veja que Daniel é um homem que cita muitos números, né? Ele era um estadista, um homem que lidava muito com essas coisas, e ele cita muito isso, e obviamente também por revelação do Senhor. O que são esses 1.335 dias, né? Que ele menciona ali no seu capítulo 12, versículo 12. É um período de provação do povo de Deus, que nesse caso é Israel, que está sendo provado para ser salvo, né, na segunda metade da grande tribulação, quando o anticristo vai se voltar contra eles, perseguindo-os e matando-os. Né? Por que Daniel fala de 1.335 dias? Porque ele está falando dos 3 anos e meio da grande tribulação, do último período da grande tribulação, né, que falta. Porque ele está falando dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, os 1.260 dias, mais 75 dias após o fim da tribulação, que se dará o retorno de Jesus. Quando o anticristo estiver ali querendo já invadir para destruir Jerusalém, o Senhor voltará para o julgamento das nações. Então é nesse tempo que estará sendo somado aí os 1.335 dias que Israel estará sendo provado. Durante 1.260 dias, perseguição, opressão e tal. Nos últimos 75 dias, o anticristo cercando Jerusalém para destruir a cidade mesmo, né? E dizimar os judeus dali. Porém, o Senhor volta, Apocalipse 19 fala disso, o Senhor volta, um cavalo branco, né? E ele repousa os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e ali ele salva Israel, porque Israel terá se arrependido e reconhecido que Jesus é o Messias. Bom, por isso a razão de todos esses cálculos, né? Mostrar o quanto o Deus eterno revela detalhes do seu plano. O Senhor Deus é detalhista. O Senhor Deus é detalhista. Porém, conhecer esses cálculos não é o essencial. Talvez você tenha dificuldade em entender e tal, né? Porém, o essencial é conhecer a revelação bíblica e crer nela. E o que a revelação bíblica diz é que em meio a todos esses dias de perseguição contra Israel, Deus estará cumprindo o seu propósito para aquela nação. E nesse meio tempo, nós não estaremos aqui. A igreja estará com o Senhor no seu reino de glória, passando ali pelo tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e isso é algo que veremos mais adiante em outras lições. Amém? Por fim, então, a nossa conclusão é essa. As profecias de Daniel deixam claro que os eventos da grande tribulação dizem respeito a Israel, não à igreja, mas a Israel, e, portanto, não há razão para a igreja estar aqui nesse período da grande tribulação, porque Deus não vai estar lidando com a igreja, mas somente com Israel. Aleluia! Deus seja louvado. Meus irmãos, esse é o conteúdo da nossa lição de número 3, da nossa revista Crescendo na Palavra. Eu quero crer que você tenha sido abençoado. Se você está sendo abençoado, comente aí, né? Se você quer fazer alguma sugestão, também comente o nosso vídeo. E se você
precisa de ajuda, talvez, na sua igreja e tudo, pode fazer contato com o CTMIT e tal, mandar sua mensagem, que a gente vai retornar, eu vou retornar para você, dando a explicação que talvez você precise. Essa semana mesmo, eu estive ajudando um professor de ABD de uma de nossas igrejas que me pediu ajuda, e eu consegui ajudá-lo, né? Não sei se houver muita demanda, como é que vai ser isso, mas eu vou me esforçar para atender a todos os irmãos dentro daquilo que estiver no meu alcance. Deus abençoe você, abençoe a sua igreja, abençoe a sua família, em nome de Jesus.